Há quase 4 décadas, o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Amazonas se tornou mais que um espaço acadêmico, um território de ciência, compromisso e transformação social. Da Amazônia para o Brasil, do Brasil para o mundo, formou mestres e doutores que levam consigo as vozes, os sonhos e as lutas de um povo que nasce entre os rios e as florestas. O PPGE nasceu pequeno, mas sempre carregou a grandeza da própria floresta. Sua história não foi escrita por uma única mão, mas por muitas, que juntos teceram esse lugar de história, ciência e resistência. Sou a professora Valéria Augusta Cerqueira de Medeiros Weigel e sou professora ligada à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas, da UFAM, e atuo também tanto na graduação quanto na pós-graduação. Quando eu entrei para a UFAM, não havia programa de pós-graduação. Entrei como professora da graduação, mas eu estava já saindo do curso de mestrado que eu estava fazendo na Universidade de São Paulo, na USP. E, entrando na Faculdade de Educação da UFAM, começou aquele incentivo de, já que eu estava saindo de um curso de pós-graduação, lutar para que a Faculdade de Educação também constituísse o seu trabalho de pós-graduação. Então, essa minha entrada na Faculdade de Educação me incentivou a começar um empreendimento, uma luta para criar o curso de pós-graduação. Então, foi um momento de muito diálogo com os colegas, muito diálogo com meus professores, os professores que haviam sido meus professores na USP. Então, naquela época, era permitido pela legislação que um professor atuasse na pós-graduação só com o curso de mestrado, que era o que eu acabava de estar fazendo. Então, isso possibilitou o empreendimento, a sequência de ações para criar o curso de pós-graduação em educação aqui na Faculdade de Educação. Então, isso envolveu muito diálogo, muita conversa, e professores foram aderindo a esse incentivo de criar o curso de mestrado, e foi o que tornou possível a criação do curso de pós-graduação em educação, formando mestres em educação. Não havia nenhuma universidade com curso de pós-graduação no norte. Então, o nosso curso foi o primeiro curso de pós-graduação no norte do país. Fiz o meu mestrado neste programa. Eu sou da primeira turma do PPGE de mestrado. Inclusive, tenho boas lembranças não só dos meus colegas, como dos meus professores. O PPGE ele inicia com turmas bastante reduzidas, né? Eu lembro que minha turma, nós éramos 7, né? Foram 7 vagas, concorreram mais de 100 e eu consegui entrar. Então, isso para mim é muito marcante, porque eu tinha certeza que eu ia entrar na graduação, mas no mestrado, por essa quantidade de vagas, né? Então, isso para mim foi bastante marcante e significativo naquele momento. No doutorado, na primeira turma, foi a mesma coisa, foram 7 vagas, né? Também com um número grande de candidatos, do qual a gente, ou seja, o PPGE tem demanda, né? A região tem demanda. Bom, eu entrei no PPGE em 1997. Naquele período, o programa tinha só o mestrado, que começou em 85. Era um programa pequeno, na verdade, com poucos professores, ainda em 97. Tinham 3 linhas de pesquisa e naquele ano o programa recebeu a nota 1 da CAPES, logo em seguida, né? E aí houve aqui uma grande mobilização dos estudantes e dos professores para recompor o programa a partir das críticas da CAPES, mas naquele momento o principal motivo da crise
e a avaliação apontava isso, era porque não havia apoio institucional ao programa. Esse é o primeiro programa da região norte, né, na pós-graduação. Foi tida uma iniciativa logo em seguida a isto de criar um doutorado, mas não se conseguiu sustentá-lo. Então, a minha relação com o PPGE é essa de ingressante no curso como estudante, em 1997. O curso praticamente ia ser fechado, os estudantes se mobilizaram. Naquela ocasião eu era o representante discente, junto com a professora Heloísa e outros colegas. Nós éramos uma turma de 12 estudantes que entramos naquele ano. Nós praticamente paramos um semestre, professores e estudantes juntos, para reelaborarmos a proposta do programa. A minha orientadora foi professora Miriam Garrett. Professora Miriam, ela tinha chegado dos Estados Unidos, ela fez um mestrado e doutorado nos Estados Unidos e veio para organizar o programa. Tenho boas lembranças e fizemos excelentes trabalhos. Em 2001, logo que eu volto, na meados do ano, eu entro no programa como professora. Posteriormente, nos processos de discussão, eu coordeno o programa. Eu coordeno o programa 2 vezes, 2 mandatos seguidos. Posteriormente, já 10 anos depois, eu coordeno o programa de novo, né? Logo que eu defendo, professora Ana Dese e professora Juscelém Belcheo Ramos, nós montamos o grupo Gênero, Trabalho e Educação. O grupo já tem 25 anos. 25 anos, né? E o grupo servia como um guarda-chuva para receber as pessoas que aqui entravam na FACET e no programa. Vocês sabem que para ter o projeto é preciso estar afiliado ao grupo. Para ter o PIBIC tem que ter o grupo. Então as pessoas chegavam, não tinham, e aí vinham conosco, a gente escrevia do grupo. Tanto é que o nosso grupo, até hoje, no CNPq, é considerado atípico, porque tem muita gente. Dentre os projetos que nós tivemos no grupo, né, a gente editou o livro A Educação Profissional, né, na região norte, que é um produto com as pesquisas do PIBIC. E eu considero o grupo Gênero, Trabalho e Educação um incubador, melhor dizendo, de projetos de pesquisa. Lá no começo, em 98 para 99, nós criamos a revista Amazônida. Tinha aqui um professor que era o Carlos Rojas. Então, o Carlos Rojas, o Luiz Sérgio, o Luiz Sérgio era estudante da pedagogia, eu e um grupo de estudantes do mestrado, tivemos a ideia de montar a revista, porque a gente não tinha acesso aos periódicos. Lembrando assim que a gente levava quase um ano para publicar um número, os artigos ainda são demorados, apesar de que as publicações são eletrônicas, mas a ideia era criar uma revista que ela pudesse receber a demanda dos estudantes e docentes do programa. Além disso, foi depois para a criação do doutorado. A gente sempre teve dificuldades, todo mundo diz que a gente não tinha produção. Mas, na verdade, a gente sempre teve muita produção. A gente nunca teve, foi os veículos de divulgação do conhecimento científico. Ou a gente não tinha, assim, uma experiência para publicar naqueles periódicos mais recomendados. Então, aqui, localmente, tinha uma cultura de produção de livros e não da produção de artigos. Isso sempre pesou muito na avaliação, porque quando os programas mais top do país tinham todos os meios, então, na área da definição dos critérios, os periódicos sempre pesavam mais na avaliação. Então, quando fui para fazer a proposta do doutorado, precisava ter pelo menos 8 professores com produção científica qualificada, conforme exigia a área, e o programa só tinha 7. Naquela ocasião, eu trabalhava na Escola Normal Superior, da UEA, e a professora Rosa Helena, junto com a Lucila, então me convidaram para compor o corpo docente da proposta do doutorado. Teve ali um intervalo que eu não tenho memória totalmente, assim, que entre a proposta original e a proposta que foi aprovada, então parece que a área aprovou, mas colocou em diligência, dizendo que a produção científica não era total, aí alguns professores saíram da proposta porque não tinha, e outros entraram, então foi feito uma proposta de doutorado que não era aquela que seria ideal, mas era aquela que seria possível de ser aprovada. Então eu, desde 2000, por alguma razão eu abri um documento essa semana, antes de ontem, eu acho, e lá está constando que eu
participo do programa desde o dia 4 de março de 2010. Então, foi desde que o programa foi implantado, né? Logo que começou o desenvolvimento do doutorado, o empreendimento de pesquisas sobre a região se fortaleceu e cresceu, né? Porque o nosso curso, ele se baseia, ele se fundamenta, né, no processo de que o discente do curso de mestrado e de doutorado precisam produzir uma pesquisa, precisam realizar uma pesquisa, um processo de estudo da realidade amazônica. E isso é muito, muito, muito importante. O quadro de conhecimento sobre a nossa realidade amazônica, centralizado na questão da educação, mas abrangendo muitos outros elementos da realidade da região amazônica. O que me dá muita satisfação foi esse olhar para as comunidades indígenas. As comunidades indígenas começaram a ser estudadas, fortalecidas, né, e começaram a receber, né, benefícios com essa atividade do programa de pós-graduação. Quando a gente fala que o PPGE hoje, esse ano, né, completa 39 anos, significa dizer que nós estamos contribuindo com mestrandos, né, e doutores. Vários desses egressos daqui do programa hoje são professores universitários, estão na UEA, estão nas faculdades particulares, estão aqui na UFAM, como o meu caso, né? E além disso, ocupando espaço dentro do poder público para a implementação de políticas públicas, que eu acho que esse é o nosso papel. Ser formado por uma universidade, né? Eu não teria condições de pagar e morar fora fazendo mestrado e doutorado, mas esse retorno que nós damos à sociedade através do nosso trabalho contribui bastante. Eu acho que o PPGE tem essa grande contribuição. Me parece que isso não é a minha contribuição, mas é a contribuição desse coletivo de docentes que sempre abraçou isso não como um trabalho profissional exclusivamente, sim, obviamente, como um trabalho profissional, na condição de profissionais e pesquisadores, mas também como uma causa político-social para a formação de pessoas para atender a demanda da educação em todos os níveis neste estado. Então, esse programa já fez diferentes mestrados interinstitucionais para formar profissionais da educação básica e da educação superior. Ele tem um impacto não só econômico, como social e cultural. Econômico, porque à medida que forma novos quadros, essas pessoas vão atuar nas universidades e melhorar suas condições de vida. Ele tem uma contribuição social, porque todos os sujeitos egressos desse programa, de alguma forma, conseguem ocupar espaços de trabalho em diferentes lugares, e, ao mesmo tempo, especialmente os professores de educação básica que nós formamos, disseminam o conhecimento que produzem profissionalmente nesses espaços. Então, isso gera um impacto muito significativo. O programa deve ter no seu relato feito ao Sucupira como é que esses egressos estão, digamos, atuando em diferentes espaços sociais, econômicos, da educação básica, da educação superior, da educação tecnológica. Não só porque ainda é o único programa aqui desta região de doutorado, né? Nós temos 2 doutorados vinculados à Faculdade de Educação, o Educanorte e o PPGE, mas até a implantação do Educanorte, o PPGE era o único programa que tinha o doutorado. E nos outros estados, na área de educação, por exemplo, Roraima, Acre, Rondônia, Amapá, Tocantins, não tem ainda o doutorado. Então, de qualquer modo, quando nós começamos lá por 2006 a desenvolver a pós-graduação, eu pessoalmente ajudei a organizar, a escrever o projeto, a implantar 8 programas de pós-graduação em educação. Várias décadas de trabalho, pelo menos aqui no PPGE, eu posso dizer que nós somos a 3ª geração já. Você tem uma primeira geração da década de 80 que criou o programa, uma segunda geração que está composta aí, por exemplo, pela Selma, pela professora Arminda e outros, e depois acho que nós já estamos numa 4ª geração, que são os docentes que estão entrando agora no programa, que são egressos de diferentes programas e que fizeram um concurso mais recente na universidade e estão atuando. Então, eu tenho o privilégio de ter acompanhado o grupo da primeira geração até isso que eu estou chamando de uma 4ª geração no programa. O PPGE construiu ao longo dos anos, entre desafios e conquistas,
uma identidade sólida e bem estruturada. Atualmente, organiza-se em 3 linhas de pesquisas que orientam e fortalecem a produção científica no campo educacional amazônico. A linha de pesquisa 1 investiga as relações entre educação, Estado e sociedade na Amazônia. A linha de pesquisa 2 dedica-se aos estudos sobre educação, interculturalidade e desenvolvimento humano na Amazônia. A linha 3 focaliza na educação inclusiva, educação especial e direitos humanos na Amazônia. É um desafio e uma responsabilidade, né, as linhas, né, que nós precisamos ter identidade do nosso programa, né, que é o primeiro da região norte, né. Então, a gente tem que abraçar a identidade do programa. O que o programa, como que a CAPES aprovou o nosso programa, que é a nossa Amazônia, né, a valorização, a diversidade, a cultura, tem que ter orgulho, né, dessa cultura. E aí os programas têm que ter as linhas têm que, né, conversar entre si, tem que ter coerência com o que prega o programa, né, mas trabalharem para elevar a qualidade do programa, o reconhecimento do programa, né? Então, eu penso que as linhas elas têm um compromisso muito sério. A gente estava conversando com vocês, uma linha não compete com a outra, mas o compromisso dos professores e o compromisso dos alunos é fundamental. Mas ter essa coisa da identidade, com a ementa da linha, também isso é muito sério, porque a CAPES avalia por isso. A avaliação da CAPES sempre foi um tormento dos coordenadores do programa. Aqui, no nosso programa, nós temos algumas questões muito peculiares, né? Nós, professores do PPGE, nós éramos contra a avaliação. A CAPES, né, a Comissão de Avaliação, o FORPRED, que é o Fórum dos Coordenadores do Programa, indicavam que tinha que publicar em artigo, mas nós, pela tradição das pessoas que compunham o programa, e pela configuração que é o Estado do Amazonas, nós optávamos por livros. Então, a gente atingiu um determinado patamar, recebemos a nota 4, na avaliação seguinte, nós caímos para 3, justamente porque nós não seguíamos a orientação da CAPES. E essa nota 3 exigia do PPGE uma série de situações, de se repensar, de se planejar e de se ver frente àquele momento de crise, principalmente no momento de ameaça à perda do doutorado, que havia uma resolução que era muito diretiva, né? Ela dizia que um programa que tinha nota 3 não poderia ter doutorado naquele momento. Então, era uma ameaça à continuidade da existência do doutorado. O programa passava por um momento bem difícil, a gente tinha recebido uma avaliação pesada, a nota tinha descido, a gente chegou à nota 3, então eu ali junto da Fabiane, junto dos demais colegas do programa, a gente estava numa luta muito grande para fazer o programa se reerguer e não ficar naquela preocupação se eu ou não perder o doutorado. Tem a transição entre a professora Fabiane e a professora Fabiane, com seu jeitinho doce, mais firme, ela consegue convencer, e a gente só convence se a gente acredita naquilo que você está convencendo, né? Que nós tínhamos que publicar em periódicos. E esses periódicos não podia ser qualquer periódico. Tinha que ser periódicos qualificados. Então, foi bem nesse contexto, né, que eu chego e que tomo parte, que faço parte dessa comunidade tão querida, que é a comunidade do PPGE. Eu penso que o principal marco que nos fez nos consolidar nesse processo avaliativo foi a tomada de decisão de que esse programa era um programa fundamental para o desenvolvimento da Amazônia e para a educação em toda a região norte. Porque nós tínhamos uma posição muito clara. Ou nós continuávamos nos rebelando e nos colocando frontalmente contra algumas normas que a CAPES estabelecia, que a comunidade de pesquisadores estabelecia, e o programa fechava. Ou a gente entendia, e eu nunca esqueço da fala do professor Evandro Guedin, né, e do professor Lúcio, que nós fazíamos parte de um jogo, né, que é o jogo da educação, que nesse jogo tinham regras. E a gente tinha que decidir, se a gente quisesse jogar, a gente tinha que cumprir as regras do jogo, né? E é exatamente naquele momento que eu também começo a fazer parte
do programa como vice-coordenadora, que é a minha primeira experiência administrativa dentro do programa, né? E como vice-coordenadora, apoiando a professora Arminda já, de certa forma, chateada, né, com os processos avaliativos, dizia, vai, Fabiane. E eu acabava indo para as reuniões, né, e penso que nós mobilizamos toda a comunidade de pesquisadores nacionais para que este programa não fosse fechado, né? E lembro de viagens na madrugada, lembro de viagens, muitas vezes a gente não tinha nem diária, e a gente ia assim mesmo, porque a gente entendia que a gente não podia perder esse programa. E em determinado momento nós conseguimos, né, essa solidariedade, eu penso que até nacional, né, a CAPES modificou a norma e nós pudemos continuar com a oferta do doutorado. E o comprometimento, né, dos colegas no sentido de modificar os rumos das suas produções, a maneira como encaravam, né, a divulgação e a veiculação dos resultados das suas pesquisas, acabou com que a gente assumisse esse novo cenário. Então, realmente houve uma mudança. Nós tínhamos uma produção que era eminentemente impressa, né, e uma opção histórica quase desse programa pela produção de livro, e nós fizemos uma modificação completa para que a gente pudesse, de fato, se assumir enquanto programa dentro de uma articulação maior e dentro de uma possibilidade de melhora desses indicadores. E fizemos um esforço para fazer a qualificação do programa. Reconquistamos nosso pátrio e agora nós estamos torcendo pelo resultado da avaliação, porque foi muito boa a avaliação e nós estamos torcendo pelo nosso sim. É interessante que para a gente que está na Amazônia, né, nós temos dois conceitos que são muito interessantes, né? Ao mesmo tempo que a gente se considera muito localizado, com uma perspectiva muito cultural forte, né, nós entendemos que também conceitualmente a Amazônia ela já se dá de maneira internacional, né? E há, de certo modo, um interesse muito grande da comunidade científica sobre aquilo que acontece, sobre as nossas formas de pensar e de fazer a educação na Amazônia. Então, nosso programa ele tem um pé muito forte na internacionalização. E, sobretudo, que acho que foi um desafio nosso, né, nesses anos de gestão, é garantir o processo de interiorização. Inclusive, uma decisão assim já no final da gestão, porque a gente começou a levantar os dados do programa nesse quadriênio e começou a perceber que mais de 1/3 dos nossos estudantes, entre 2021 e 2024, vem do interior do estado. Então, a gente já percebia o quanto que o programa é interiorizado no sentido de atração dos estudantes para cá. E aí, exatamente um dos desafios que a gente se colocou e aprovou nessa gestão foi exatamente de tentar fazer com que o PPGE agora chegue no interior. E acho que essa foi muita tônica assim, da gestão, no sentido de pensar a garantia de uma democratização do acesso, de pensar a diversificação do público que chega ao PPGE. Então, a gente lutou muito também pela continuação das ações afirmativas, pela sua ampliação. E nossa atuação foi muito nesse sentido de dar continuidade à subida do programa, no sentido de não apenas dos quesitos da CAPES para avaliação, mas, sobretudo, no que o programa precisava fazer mesmo como papel social nesta universidade. Levar o PPGE para além dos muros da capital sempre foi mais do que um objetivo acadêmico. É um ato de justiça, de esperança. A interiorização do programa é, ao mesmo tempo, luta e conquista. É enfrentar distâncias imensas, rios caudalosos, estradas precárias e as desigualdades, que insistem em separar quem sonha de quem tem a oportunidade de realizar. A interiorização é, sobretudo, sobre gente, sobre sujeitos que, em meio à floresta, provam que a Amazônia não é um lugar distante, mas um centro pulsante de produção de conhecimento. É a voz dos estudantes que, mesmo diante de tantos obstáculos, afirmam: a educação que queremos para a nossa região nasce de nós. Eu sou Marcelo Bagata Tavares, sou estudante de pós-graduação aqui do PPGE. Atualmente eu estou fazendo o doutorado em educação e eu sou do município de Parintins, mais precisamente uma comunidade do campo, que fica localizado numa área de várzea, no Paraná do Limão. Falar do PPGE e falar dos desafios, eu sempre penso em várias instâncias, né? Tanto a questão econômica, quanto a questão social e também emocional. Por quê? Porque nós somos filhos de trabalhadores do campo, a minha mãe ela é agricultora e meu pai ele é pescador. A gente não tem uma base econômica boa. Nós estamos sempre nessa condição de socioeconomicamente vulneráveis. Então, vir para Manaus, sair do município de Parintins e vir para Manaus fazer a pós-graduação é um grande desafio para nós que não temos essa base econômica forte.
Eu sou Angelina Junchadrec, mestranda de pós-graduação em Educação, orientanda da professora doutora Tayane Guedes da Silva. Eu sou de Nampula, no norte de Moçambique. Ao longo da minha caminhada, existiram muitas dificuldades que se transformaram em várias dimensões. Nesse caso, que é a adaptação ao novo contexto, nesse caso social, cultural e acadêmico, não é? Que exigiu resiliência e também aprender com a diversidade. E como a gente sabe, né, que a nossa base econômica ela influencia também a nossa questão social. Então, quando eu vim para Manaus, eu não tinha essa rede de apoio. E eu precisei, então, vir e esgotar todas as possibilidades, a coragem para permanecer no programa. Porque eu não tinha essa base tanto econômica quanto social. E também isso afetou o meu emocional. Porque os desafios nesse sentido, eles caminham muito na questão da emoção, na questão da saudade de casa. Então, quando eu vim para Manaus, todos os dias eu pensava em desistir do programa, ir embora, porque sentia muita saudade de casa. Eu vim de um lugar que eu era acolhido, que eu tinha proteção. Então, saí de todo esse processo e vim viver essa grande loucura que é o município de Manaus. É muito desafiante para nós. E eu sempre digo, né, que a gente nunca tem uma zona de conforto, porque nós que somos da classe trabalhadora, a gente sempre está em posição de luta, sempre buscando pelos nossos direitos. Mas eu saí de um município onde eu tinha uma acolhida, onde eu sabia o que eu ia fazer no outro dia, e vim para Manaus e sem saber se meu futuro era de voltar ou não. Isso tornou muito desafiante para mim. Outro ponto que é essa conciliação, não é? Conciliação acadêmica, que é leituras intensas, que em algum momento eu não conseguia perceber a escrita, não é? A escrita brasileira. Embora que em Moçambique nós temos também como língua oficial, que é português, mas a maneira de escrever, a maneira de falar é diferente. Então, nesses contextos, eu enfrentei muitas dificuldades para perceber. A conquista que mais marcou a minha trajetória aqui no PPGE, sem dúvidas, foi a indicação direta, né, da passagem de nível do mestrado para o doutorado na qualificação. Por quê? Porque quando eu vim para o programa, eu também passei num concurso público, né, para ser professor em Barreirinha. Então, eu abri mão desse concurso, eu abri mão da tão sonhada estabilidade financeira para vivenciar a pós-graduação e ter uma dedicação exclusiva nesse processo. E ver que eu fui indicado ao doutorado como se fosse uma recompensa de um sacrifício que eu fiz. E eu não consigo esquecer esse processo porque foi algo que marcou muito minha vida. Tanto a questão de largar o concurso nos 45 minutos do segundo tempo e ter uma indicação ao doutorado. Pensar no impacto do PPGE na minha vida, eu consigo pensar agora, no momento presente, mas também ao longo prazo. Porque o PPGE ele soma tanto para que eu possa ampliar minha capacidade cognitiva, teórica, metodológica, conhecer mais sobre a realidade amazônica, mas também eu penso no futuro, porque o título de mestre e doutor em educação, com certeza ele vai abrir portas, né, e abrir outras possibilidades para que a gente possa ocupar outros espaços que somente com o título da graduação não seria possível no momento. Não porque a graduação não seja tão importante, mas porque a lógica da sociedade que a gente vive é preciso que você tenha um título de doutor para ocupar alguns outros espaços que, estruturado pela lógica dominante, não nos permitia naquele momento. Também o PPGE, sem dúvida, o título de doutor ele pode ampliar nossas possibilidades financeiras como consequência de todo esse processo. Nós vamos poder melhorar nossas condições de vida, da nossa família. Então, sempre que eu penso no impacto do programa, eu penso também no sentido coletivo. Então, o que esse programa me move e a partir do momento que ele me move, como que eu vou poder mover outras pessoas também. Ampliou a minha formação acadêmica e também, nesse caso, fortaleceu a minha identidade como pesquisadora. Além disso, também proporcionou esse espaço acadêmico que é crítico e também essa visão, não é, que transformou essa visão do mundo, não é, essa visão do mundo e também com esse compromisso com a educação. Definir o PPGE em uma palavra para mim é a palavra ousadia. Ousadia por quê? Porque os professores do programa e os estudantes desse programa, quando eles se propõem a fazer uma formação e a participar desse processo, eles são ousados. Ousados porque nós estamos desafiando uma lógica estrutural de um sistema que não nos quer aqui, que sabe que esse espaço aí não é para nós,
ele não é para os LGBTQIA+, ele não é para os negros e indígenas, mas nós estamos aqui para as populações do campo, mas nós estamos aqui agindo numa contra-hegemonia. Então, quando o PPGE ele amplia a sua entrada para filho de agricultores, para filho de pescadores, para as pessoas que vivem no campo, ele age numa perspectiva da ousadia, numa perspectiva contra-hegemônica, muito também devido à concepção de educação e à concepção de formação que os professores que estão aqui têm. Então, eu posso definir que o programa ele é ousado porque ele age nessa lógica, e quando nós estamos aqui, nós também nos ousamos, porque quando a gente entra, a gente busca esgotar todas as nossas possibilidades, toda a nossa coragem para permanecer nesse programa e ousar a contribuir para a formação de outras pessoas e lutar sempre por uma educação socialmente referenciada na Amazônia. Entre os inúmeros desafios que marcam a trajetória na pós-graduação na Amazônia, há um que pulsa com particular intensidade: o caminho das mulheres. E dentro dele, um percurso ainda mais árduo e invisibilizado: o das mulheres mães. Elas são o retrato vivo de um país que precisa com urgência reconhecer que a ciência e o cuidado não se opõem. Ao contrário, coexistem como uma potência transformadora única. Bom, eu sou Silvia Cristina Conde Nogueira, eu sou professora da Universidade Federal do Amazonas, graduada em Pedagogia, eu sou mestre e doutora em Educação. Toda a minha formação dentro da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas, com muito orgulho. Eu sou Flávia Mota, vim de Monte Alegre, no interior do Pará, né, da sub-região do Baixo Amazonas. Vim para Manaus aos 7 anos de idade e aqui eu iniciei a minha trajetória formativa na educação pública, tanto municipal quanto estadual. E ao finalizar o ensino médio, eu entro aqui na Universidade Federal do Amazonas como aluna do curso de Pedagogia aqui da Faculdade de Educação. E já iniciei o meu processo na ciência por meio do PIBIC, né? Entrei em 2017, em 2018 mesmo eu já estava nos corredores atrás da professora Arminda, atrás de fazer um PIBIC. E ela não tinha vaga no momento e falou bem assim: Flávia, eu vou falar com a professora Silvia, se ela tiver, você entra. E eu fiquei aguardando, né? E foi aí que eu conheci Silvia Conde, foi aí que iniciou o nosso processo formativo, já como orientadora e orientanda. E desse PIBIC emergiu um projeto de TCC, também com a professora Silvia. Desse projeto de TCC emergiu também um projeto de dissertação e dessa dissertação um projeto de tese. As memórias que mais me marcaram como aluna do programa foi a descoberta. Na realidade, foi o encontro. Né? Saber que tudo que eu achava que eu vivia no mundo, eu sabia que o que me contavam no mundo, no senso comum, tinha muita coisa que não batia. Né? E foi no mestrado, eu tive um divisor de águas. Né? Eu tive um encontro epistemológico com materialismo histórico dialético e que isso me ajudou a explicar, a viver e a lutar por mudanças, por transformações sociais que são necessárias e que me movem. Eu acho que a minha principal memória, pelo menos acadêmica, pessoal, que se mistura, né? É essa. E também a minha trajetória que eu precisei fazer, como muitas mulheres, articulada à maternidade, aos cuidados da casa, aos cuidados das pessoas, da mãe, né, dos irmãos. Então, essas memórias são memórias que elas vêm na minha trajetória. É uma memória pessoal que se envolve com a memória acadêmica e que nesse conjunto, né, dessas memórias eu me torno quem sou hoje, quem estou hoje. Os desafios foram muitos, com certeza, mas eu vou destacar a maternidade, que eu tenho certeza que é um ponto sensível, né, que atravessa muitas mulheres, muitas pesquisadoras. Eu engravidei na graduação, Luna nasceu na pedagogia, assistiu aulas comigo na graduação. Quando eu decido entrar no PPGE, Luna ainda tinha 1 aninho de idade, né? E eu vou logo dizendo que nesse primeiro momento eu escondia ela. Só quem sabia da existência dela eram meus amigos próximos e a professora Silvia, ela soube desde o início. Mas por que eu escondi ela nesse momento? Eu fiquei com medo de chegar na entrevista e os professores perguntarem: mas você vai dar conta, né, com um bebê de 1 ano? Aí, por esse motivo, eu resolvi escondê-la nesse primeiro momento, né? E aí, só depois de entrar que eu ia anunciar a Luna Maria, 1 ano, junto comigo no mestrado em Educação. Então, eu registro esse momento como um desafio, porque é um desafio, né?
fazer uma pesquisa, escrever, se dedicar, vir para a UFAM com um bebê de 1 ano. E, embora isso tenha me tocado muito na entrevista, ao entrar no PPGE eu fui surpreendida, porque eu fui muito acolhida por todo mundo, né? Depois eu pensei, nem deveria ter escondido minha filha. Eu acho que agora tudo tem sentido, né? Todo investimento feito na minha formação, fruto, né, do trabalho de muitos e muitos e muitos brasileiros que não têm a oportunidade, eu acho que nem sabem que esse espaço também é deles, é delas, né? Então, ganha sentido para mim a responsabilidade de, com o meu trabalho, por meio do meu trabalho, me aliar ao conjunto do trabalho de tantas outras pessoas, dos docentes, dos discentes, dos técnicos administrativos, e poder aí estar compartilhando, poder estar aí contribuindo com a formação dessas novas juventudes, dessas novas pessoas que chegam, né, ao programa. As conquistas que mais marcaram a minha trajetória, com certeza, foi a passagem direta também, porque em todo esse contexto, receber essa notícia foi algo muito surpreendente, até porque a gente que veio de baixo, que somos filhos da classe trabalhadora, a gente não se vê nesse espaço, né? Eu tenho muita dificuldade até hoje de me reconhecer aqui dentro. Então, receber essa passagem direta foi uma alegria muito grande, né? Porque eu pensei, poxa, eu vim lá do interior do estado do Pará, vim para uma cidade nova, né? E aí, mesmo com a maternidade, cheguei aqui onde cheguei, passo direto para o doutorado e minha orientadora me acolhe nesse momento, me abraça. E eu acho que de todas as conquistas, essa foi a que mais marcou e é a que me faz chorar sempre que eu lembro. Nossa, o PPGL impactou minha vida de várias maneiras, principalmente pelo reconhecimento de que esse lugar também é meu. Porque, por exemplo, ao final da defesa, eu encontro a professora Nádia, que foi minha banca no corredor, e ela fala, Flávia, cuidado com a síndrome do impostor. Porque é assim que a gente se sente, né? Que a gente não pertence a esse lugar. Então, quando eu vejo que minha orientadora, ela acredita em mim, que ela, quando eu menos esperei, Silvia já estava pedindo para eu orientar a PIBIC, para eu olhar, ler essa dissertação para mim, ler essa tese para mim, orienta esses trabalhos da graduação, né? Eu quero que você participe de bancas de TCC. Então, isso para mim é um grande impacto, porque a gente não se reconhece nesse lugar e quando percebe o orientador já deposita todas as cartas na gente, né? Então, compor bancas de TCC, orientar trabalhos, co-orientar, é para mim um grande impacto na minha vida e até para eu me reconhecer como pertencente desse ambiente, desse lugar. É nesse caminho de desafios e conquistas que Flávia inaugura um momento histórico. É a primeira estudante a compor a coordenação ampliada do PPGE. Agora, enquanto representante discente, se junta à coordenadora, vice-coordenadora e professores, representando as 3 linhas do programa. Se o passado guarda as sementes que nos trouxeram até aqui, o futuro do PPGE se anuncia como uma floresta em constante expansão. Cada pesquisa, cada turma, cada conquista abre novos caminhos, firmando raízes mais profundas e lançando galhos em direção ao amanhã. Mas como será o amanhã do PPGE? Olá, sou Janise Nunes, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Amazonas. A nossa gestão inicia com um novo quadriênio 2025-2029. Coincide também com novas orientações para a avaliação do programa, inserindo a popularização da ciência como ponto fundamental. Para o cumprimento desse ponto, é necessário não só o compromisso da gestão, dos orientadores, mas principalmente dos pós-graduandos. São vocês que vão contribuir para que a gente consiga continuar com um programa forte, referência no Amazonas. Esse compromisso ele é desafiador, principalmente porque nós estamos no estado com maior diversidade étnico-linguística do Brasil. Além disso, a gente tem dimensões continentais. Nós temos períodos que tudo fica alagado, mas esses mesmos espaços também secam. Além disso, nós temos uma diversidade de culturas, não só indígenas, mas também outros povos na floresta, outros povos de outros países,
Temos também pessoas que estão em lugares com pouco acesso a direitos fundamentais, principalmente da educação. E são esses espaços que nós temos que chegar, que a pesquisa tem que dar conta. Eu quero agradecer aos pós-graduandos pela dedicação, por ter tratado o PPGE como parte de cada um deles, que possibilitou a gente construir essa semana, esses dias de acolhida. Em poucos dias eles fizeram o inimaginável, conseguiram fazer o que muita gente demora meses para fazer. Sem eles nós não teríamos esse momento para acolher os nossos novos pós-graduandos, que também deverão atuar como eles. O PPGE não é da UFAM, o PPGE não é da Jonise, o PPGE não é da Vanessa, nem da FACED. O PPGE é de todos. Então todos são bem-vindos para dividir conosco o desafio de fazer pesquisa e pós-graduação no Amazonas. Faça pesquisa, faça mestrado, faça doutorado, não só para ter diploma. Fico muito preocupada que há uma tendência no Brasil das pessoas buscarem os programas para ter um diploma, porque isso potencializa para concurso, né? Entre no programa, faça mestrado, faça doutorado, na compreensão que as suas pesquisas vão alicerçar políticas na área educacional. Manter o desejo de conhecer a realidade, né? Porque a realidade não é só o que os olhos enxergam no primeiro momento, né? A realidade é algo que a gente tem que ir atrás do que a gente está vendo. Participem das comissões, apoiem seus orientadores. O PPGE tem uma marca interessante, a maior parte dos orientadores ocupa ou está vinculado a algum projeto, alguma atividade de administração. São professores altamente qualificados, excelentes pesquisadores, e isso a gente acaba pagando um preço que está envolvido na vida administrativa e política dessa universidade. Vão ser anos muito intensos, vão ser anos em que a gente vai exigir muito de vocês. Mas eu quero dizer uma coisa que eu sempre digo para os estudantes, assim, logo quando eles entram, né, na pós-graduação, sobretudo para os meus orientandos ali no grupo de pesquisa. A pós-graduação é um momento muito importante da nossa formação, mas é um momento também em que a gente tem uma possibilidade que muitas vezes a gente não se dá conta até isso terminar, né? É um momento em que a gente tem muita gente do nosso lado para estar com a gente construindo a nossa carreira e a nossa formação acadêmica. Sim. Vocês tenham coragem para os momentos difíceis, para superar o medo nos momentos em que o chão some. A gente precisa de coragem quando o chão some. Se superem, né? Mas não se superem em nível individual, ombro a ombro, para juntos, né? O conhecimento tem as dimensões individuais e coletivas, mas é no coletivo que a gente encontra os verdadeiros sentidos da formação. Nós alcançamos os mais altos graus do conhecimento, né? Escolarizado. Do conhecimento escolarizado, porque nós estamos falando de muitos conhecimentos que são importantes para a nossa vida. Aqui dentro, a gente está falando do mais alto grau do conhecimento escolarizado. E poucas pessoas ainda têm acesso. Então façamos e nos formemos para que mais pessoas possam chegar onde a gente chegou. Thank you.